Um ano depois de eu ter descoberto, começado a aplicar a lei da atração, eu viralizei, ganhei 200 mil seguidores em um mês, fui chamado pro programa Pânico, ganhei o prêmio de orador do ano pela revista Caras. Cara, tudo mudou depois que eu comecei a estudar a lei da atração. Então, qual que é a dica que eu dou pro pessoal? Velho, dá uma chance. Não precisa... Ai, meu Deus, mas eu preciso cientificamente de comprovação 100%. Meu amigo, tu não sabe nem de nada aí de ciência. Você sabe que na época da pandemia tinha médico falando pros dois lados. Não, ivermectina ou não. Ah, tratamento precoce ou não. É vacina ou não. Então, até na ciência tem debate. Mano, deixa eu dar uma dica. Faz que nem o cientista, testa. Formula essa hipótese e vê se funciona. Se não funcionar, beleza, nada mudou. Mas e se funcionar? Onde você pode chegar? Qual que algumas técnicas de persuasão que você passa confiança? Mudando brevemente o assunto. Bum, técnica de persuasão. Porque eu vou... Aqui a gente vai rolando os assuntos. Mas é bom, porque daí gera bastante corte. Também. Mas, assim, como uma pessoa, depois que, por exemplo, ela tá fazendo isso, certo? Ela começa a fazer a lei da atração, ela tem que ser uma pessoa de persuasão. Ela tem que vender, que nem você falou. Ou vende a hora, ou vende um produto, ou um serviço. Ela tem que se vender. Quais são alguns pontos principais, por exemplo, numa reunião, numa apresentação, que tem aquela coisa que a primeira impressão é a que fica? Quais são os pontos, assim, que uma pessoa de persuasão tem? Perfeito. Vou falar um monte de técnica, viu? Vamos fazer uma metralhadora de técnica aqui. Agora, nesse momento, você vai receber um MBA em oratória. Então, escreve isso aí. Primeira coisa, você tem que dominar. Entenda que oratória é uma tríade. Tríade da oratória. São 3 coisas que você aprender, você vai se tornar o melhor orador que você pode ser. Você pode sair do absoluto zero, você pode sair do negativo. Se você aplicar essa tríade que eu vou falar agora, você vai se tornar o melhor orador que você pode ser. Vamos lá. Primeiro ponto da tríade da oratória. Mentalidade. Esqueça você querer aprender hack, gatilho mental, o que for, se você está bloqueado, se você ainda está tímido, ansioso. E muitas vezes isso tem a ver com você querer agradar os outros. Então muita gente aqui tem a síndrome do agradador, nem sabe. A gente foi criado para ser agradador e está na nossa genética. Se você for ler um livro chamado Tribos, do Seth Godin, ele falou um negócio mais ou menos assim. O ser humano, ele sobreviveu estando em grupos. Porque em grupo a gente conseguia combater melhor as intempéries da natureza. E então, se você, por exemplo, brigasse com o grupo, você era expulso do grupo. Se você brigasse com as fêmeas do grupo, você não procriava. Então a gente foi, aos poucos, se tornando agradadores em essência. O humano é um animal social, já diria o Aristóteles. E daí já tá no nosso código genético. Aí a gente ouve coisas desde criança do tipo: Alanzinho, o que os outros vão pensar? Pô, o que o seu tio vai pensar? O que a visita vai pensar? E a gente vai começando a ligar para a opinião dos outros. Isso vai fazer a gente ficar bloqueado. E a gente deixa de falar a nossa opinião. A gente deixa de se impor. A gente deixa de colocar limites. A gente deixa de dizer não. Dificuldade de dizer não é síndrome do agradador. Tem muita gente que quer dizer não, mas acaba dizendo sim. Você não queria, mas você topa. Por quê? Porque você não quer frustrar, você não tem essa habilidade. Porque se você frustrar, você fala, a pessoa vai parar de gostar de mim. Vou dar uma dica pra você. Frustre as pessoas. Frustre. Aprenda a dizer não. Começa a se impor. Começa a colocar limites. Você vai ver uma galera saindo da sua vida. Que bom. Estão saindo da sua vida porque não querem ser quem é você de verdade. Eles querem a sua versão agradadora. Só que ao mesmo tempo, semelhante atrai semelhante, pessoas vão se aproximar da sua vida que estão na mesma vibe. E aí vai ser muito mais legal. Então, primeira coisa, para de querer agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem o Papa agradou todo mundo. Então, cara, foda-se. Começa a ser você e não ser agradador. Se você deixou de ser agradador, você vai ter um outro problema. Às vezes você tem perfeccionismo. Muita gente tem o fucking perfeccionismo. Não vou gravar um stories. Por quê? Porque eu não tenho uma roupa da hora, porque eu não tenho um fundo foda igual o Thiago Nigro, porque o meu cabelo não tá tão legal, porque eu não sou tão bonito, porque meu cabelo... não grava. Ou então faz, deleta, não começa. Por quê? Porque acha que tem que ser perfeito. Meu filho, se você for lá no Instagram, você vê meu primeiro vídeo, meu primeiro Reels. Meu Deus, trash o bagulho. O bagulho era trash. Fiz um vídeo que inclusive foi ensinando a técnica da caneta. Cara, meu primeiro Reels no Instagram em abril de 2021. Como é que é isso? Eu vou ensinar. Ensinei essa técnica da caneta.
em abril de 2021. E foi minha primeira viralização. Eu lembro que eu tinha 2.000 seguidores. E eu ganhei 50... Fiquei ganhando, assim, 50 seguidores por dia. Pô, pra quem tá do nada, assim, 50 seguidores por dia, ótimo. Chegou em 100 mil views. E eu fiquei muito feliz. Cara, que bacana. E o vídeo tava horrível. E eu pensei assim, horrível que eu digo, cara, pixelizado, iluminação estourada. Eu tava mais feio. Enfim, tava estranho. Só que esse vídeo me ensinou uma lição muito importante. Eu falei assim, cara... Sempre que eu pensar em não postar um vídeo porque eu penso que ele tá ruim, eu lembro dele e falo, cara, esse vídeo muito ruim viralizou. Às vezes é o simples que funciona e a gente quer fazer um negócio super elaborado. E olha que curioso. Abril de 2021, eu fiz essa técnica da caneta. Aí, abril de 2023, 2 anos depois, o vídeo mais visto do meu Instagram, técnica da caneta, 10 milhões de views. E o vídeo tá bem melhor. Só que pra eu chegar nesse vídeo... Eu tive que passar pelos vídeos ruins. Eu tive que não ser perfeccionista. Se eu fosse perfeccionista, eu não tinha começado. E eu não tinha melhorado. Tem gente que não vai fazer live. Nossa, eu sempre pergunto isso. Tô no auditório, aí, pô, levanta a mão aqui. Quem nunca fez uma live? A maioria, sempre isso. Cara, lição de casa pra você que tá aqui. Faz uma porra de uma live. Ai, Giovanni, como assim? Você não tá nervoso só de pensar? Por isso que você tem que fazer uma live. Cara, mas o que eu vou falar? Qualquer coisa. Fala uma coisa que você gostou que eu falei aqui. Ah, mas Giovanni, mas o que os outros vão falar? Olha aí o agradador. Você não faz uma live porque você tá com medo do que seu colega de trabalho vai falar, o que seu chefe vai falar, o que seu colega de faculdade vai falar, o que seu primo, seu tio vai falar. Foda-se. Fala assim, não, é um exercício de oratória. O professor mandou e faz uma live. Ah, mas só vai dar 3 pessoas. E daí? Essa live não é para aquelas 3 pessoas. Essa live é para as milhares de pessoas que você ainda vai impactar. Ontem não. Algumas semanas atrás fiz uma live para 1.200 pessoas. Que massa. Mas pra eu chegar na live pra 1.200 pessoas, eu tive que passar pela live de 0 pessoas. Eu fiz live pra 0. Eu tive que deixar de ser agradador, tive que deixar de ser perfeccionista pra conseguir prosperar. Então, ó, feito é melhor que perfeito. Começa e lide com o erro de forma natural. Para de achar que fazer errado é ruim. Você tem que se permitir errar. O perfeccionista, ele não quer errar. Você, se fosse perfeccionista, você não tava aqui. Porque imagina aí, pô, não, pra eu gravar um podcast, eu tenho que estudar tudo sobre o assunto, porque vai que eu gaguejo na hora, vai que eu falo qualquer besteirinha. Não é assim, mano. Se você gaguejou, se você falou uma coisa, você simplesmente brinca com isso e bola pra frente, acabou. Lide com o erro de forma natural. Tudo isso tá dentro da primeira parte da tríade da oratória, que é mentalidade. Então, primeira coisa, ó, desbloquear, perder crenças limitantes, bloqueios de execução. E aí a gente vai pra segunda parte da tríade da oratória, que é teoria profunda. O que é a tal da teoria profunda? É você saber as técnicas. E quanto mais você adiciona isso no seu arsenal de técnicas, mais você vai ter substrato para usar a técnica certa na hora certa e ter o máximo de resultado. E tem muitas técnicas de oratória que a galera nem sabe que existe. Nem sabe que existe. E justamente que as pessoas não sabem que existe, funciona tanto. Cara, tem uma elite, uma minoria da minoria, que é a elite da comunicação, que essa galera manja de técnicas extremamente avançadas que a maioria jamais ouvirá falar. Vai morrer sem saber que existe. E é por isso que funciona. É por isso que a maioria vê um discurso eloquente, vê um vendedor muito bom, vê um político falando, encantado, fica embasbacado, fica quase que enfeitiçado. Uma técnica que você não conhece, parece uma mágica. E que técnicas são essas? Você tem que estudar rapport. O que é rapport? É você criar conexão. É você ser extremamente carismático sem esforço. É você conseguir fazer a pessoa gostar de você em 90 segundos. Quando você domina rapport, imagina a força disso para vendas, para networking, para relacionamento. Aprenda rapport. Ah, Giovanni, como é que eu faço rapport? Fala o nome da pessoa, igual eu sempre estou falando. Alan, olha no olho da pessoa, faz contato visual, sorri, vai te deixar mais carismático. Faça a pessoa se sentir importante. Quando eu te perguntei, tá, mas conta aí, pô, e aí, como que você começou no Real Podcast? Seja genuinamente interessado na outra pessoa. Faça perguntas sobre ela, sobre os interesses dela, pergunta aberta, que não pode ser respondida por sim ou não. Quando você faz isso, a pessoa vai se abrir. E quando ela se abre, ela vai gostar mais de você, porque as pessoas gostam de falar sobre elas. Faça elogios sinceros e específicos. Não critique, não julgue e não reclame. Faça sincronia límbica. E aí a gente entra naquilo que eu falei pro Marcelo lá atrás, colocar na câmera aberta. Geral. Por quê? Existe uma técnica chamada sincronia límbica, também chamada de técnica do camaleão. O que é isso? Espelhar a linguagem não verbal das pessoas. Aí o que acontece? Bem naquele momento, depois a gente vai ver na gravação, ó, tô dando um corte pra você, viu, Marcelo? O que é o corte que você vai fazer? Você vai falar eu explicando essa técnica aqui e depois você vai fazer o corte
em retrospectiva, coloca em preto e branco, eu espelhando a linguagem não verbal dele. Você tava exatamente com o braço esquerdo aqui e o outro assim, falando assim. E daí, sutilmente, sem você perceber, eu fiz assim, fiquei te ouvindo. O que eu estava fazendo? Viu o corte? Sincronia límbica. Quando eu espelho a sua linguagem não verbal, eu mando uma mensagem pro seu inconsciente de que eu sou como você. E nós gostamos de pessoas que são como nós. Mano, tudo isso são manhas, técnicas, hacks de rapport. E rapport é uma das técnicas de oratória. Tem muitas. Rapport. Canais de acesso. Todo mundo tem 3 canais de acesso. Visual, auditivo e sinestésico. Apele para os 3 canais de acesso. Visual. Você tá usando seu olhar aqui e tá me vendo. O que eu tenho que fazer? Gesticulação. Movimentação, hoje eu não consigo. Mas se eu tô num palco, eu vou me movimentar. Como eu não tenho movimentação agora porque eu tenho microfone, eu compenso na gesticulação. Expressões faciais. Eu tenho que ser expressivo. Você fez teatro, você sabe o que eu tô falando. As emoções são passadas por expressões faciais. Então, imagina que eu falo assim... Nossa, tô muito feliz de estar aqui no podcast. Você vê na minha cara que não é verdade? Então, expressões faciais, contato visual, imagem pessoal. Pô, não é à toa que eu meti um style, objetos. Isso é canal de acesso visual. Cenário é canal de acesso visual. Tudo isso é eu apelando para o que você está vendo. E aí eu estou atingindo esse canal. Canal de acesso auditivo. 3 coisas. Primeiro lugar, projeção vocal. Preencha o ambiente com a sua voz. As pessoas têm que te ouvir. Se as pessoas não conseguem te ouvir, como é que elas vão se emocionar? Te comprar? Concordar com você? Primeira coisa, projeção vocal. Segunda coisa, articulação, dicção. Você tem que pronunciar bem as palavras. Você não pode atropelar as coisas, comer sílaba, juntar uma palavra na outra, fica ininteligível.